E é sobre esses números que nós vamos conversar agora aqui no Estúdio CBN com o técnico em trânsito do Observatório Nacional de Segurança Viária, Renato Campestrini. Renato, boa tarde, muito obrigado por atender ao Estúdio CBN. Sei que a agenda está corrida hoje aí, mas você conseguiu um tempinho para falar com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui no Estúdio CBN, conversar com seus ouvintes, com nossos espectadores pelo YouTube, né? É muito bom, embora esse tema seja um tanto triste, né, de falar de óbitos, falar de vítimas de sinistro de trânsito, mas é necessário para despertar a atenção da sociedade. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Bom, e a gente viu, né, esse aumento de 16%, 151 mortes no trânsito de Campinas. São números, claro que a gente está falando de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, né, Renato? Mas um crescimento muito grande também, porque voltaram a circular mais carros por causa da pandemia ou porque está mais perigoso mesmo, a imprudência está maior? Como que dá para analisar esses números? Nós estávamos numa decrescente, né, em relação ao número de sinistros de trânsito, né, a gente estava assistindo até uma redução positiva, né, celebrando esses dados, estava uma queda lenta, mas a gente estava vendo ela acontecer. Infelizmente, em razão da pandemia, a gente está vendo os números voltando para 2015, 2012, né, quando eram maiores. A gente pode atribuir isso aí a um número cada vez maior de pessoas utilizando veículos de duas rodas, né, migrando o transporte coletivo para o transporte individual de duas rodas, algumas dessas pessoas sem preparo, né. A gente teve um longo período sem envio das notificações e autuações para a casa das pessoas em razão da pandemia, 2020, um longo período de 2021 também ficaram, então muita gente acabou achando que desrespeitar as regras de trânsito não dava nada, né, e aí a gente vê um aumento muito significativo no número de desrespeito aos limites de velocidade, ao manuseio do celular enquanto se conduz, a falta de atenção, né? Hoje tem muita gente conduzindo, olhando para a tela do celular e não olhando para frente do veículo. Então são condições, situações que potencializam o risco do trânsito, né? A gente tem aí o trânsito brasileiro, um dos que mais matam no mundo, e quando o condutor começa a deixar de lado a percepção do risco e trabalhar achando que nada vai acontecer com ele, é esse aumento que a gente vem verificando. E além de tudo, a gente teve uma flexibilização muito grande nas regras de trânsito, né? A gente que tinha pontuação de 20 pontos para suspender o direito de dirigir, a gente chegou a 40, até 70 pontos quando a gente fala daquelas pessoas que têm anotação de exercício de atividade remunerada no sua CNH. Então são pontos bastante importantes que, ao invés de ajudar na redução, acabam contribuindo para que esses números cresçam. Ô Renato, e sobre esse número, né, a gente tem aqui pela estatística uma morte de motociclista a cada 5 dias no trânsito da cidade de Campinas. Esses fatores, além do aumento da frota, como o senhor acabou de destacar, tem a ver também com a imprudência dos motociclistas ou pela fragilidade, já que moto é impossível ter cinto de segurança, né? Quando o motociclista cai, ele não consegue se segurar. A que fatores se devem a um número tão alto assim? Creio que é uma união dessas duas colocações que você fez, a imprudência deles e a falta também do uso de equipamento de proteção de forma adequada. Hoje, para quem não trabalha com moto, o único item de segurança obrigatório é o capacete de segurança. E a gente observa uma negligência muito grande no uso do capacete. É capacete de tamanho maior do que da cabeça da pessoa, é capacete solto, é capacete com a cinta jugular, ao invés de estar devidamente fixada, frouxa para você conseguir colocar e tirar o capacete sem muito trabalho, né? A pessoa pensa no conforto e na facilidade e se esquece que esse conforto e facilidade, no momento de um sinistro de trânsito, vai facilitar também para que o capacete saia da cabeça, né? E aí a gente tem o excesso de velocidade, que parece que cada abertura de semáforo na parte que as motos estão é uma largada de corrida de MotoGP, e todo mundo quer sair mais rápido que o outro, né? Um excesso de velocidade de forma desnecessária. Eu sou motociclista e digo que utilizando a moto de forma correta, você ganha no mínimo aí 30%, 40% de tempo poupado em relação a você utilizar o carro. Isso você fazendo de forma correta, seguindo as normas de trânsito, né, com prudência. E a gente vê o quê? A pessoa acelera demais, quer ultrapassar pela direita, quer ultrapassar pela esquerda, às vezes sim, coloca no espaço entre os veículos que nem tem como passar, ele está lá colocando a moto, né? Lembrando que o uso do corredor não é proibido, mas quando o trânsito estiver lento, parado, né, naquelas aproximações de semáforo, e não que o condutor da moto tem que ficar zigue-zagueando de um lado para o outro o tempo todo,
para ganhar tempo. Então são situações de alto risco. Então você soma aí a imprudência, contar com a sorte mais do que necessário e o uso de um capacete de forma incorreta, na hora da queda, quem duvida que o capacete não protege, é só olhar qualquer vídeo na internet de sinistro de trânsito de moto, ver que o capacete é o primeiro item que voa no impacto, porque ele está mal colocado na cabeça. Então, o capacete tem que ser do tamanho correto, com selo de metro, bom estado de conservação, né, com o foco na preservação da vida e não com o foco em evitar autuações. Quando a gente mudar esse pensamento, essa cultura de trânsito como segurança e não trânsito, vou evitar multa, a gente consegue sim reduzir drasticamente esses números. Lembrando que 90% das causas de sinistro de trânsito no país estão atreladas à falha humana, 5% a falha mecânica. Então, mudança de cultura é tudo para a gente conseguir mudar esses dados. Olha a diferença, né? Apenas 5% de falha mecânica. Eu achei interessante que o senhor falou sobre a largada da MotoGP. Isso quando espera o semáforo abrir, quando não queima a largada, né? Mas aí, isso é verdade. A gente já falou bastante do motociclista, mas aí falando sobre os acidentes em geral, a questão do ponto cego, ela é muito difícil, Renato, porque, por exemplo, né, o senhor citou os corredores que os motociclistas usam. Nas cidades grandes, principalmente, pegar uma marginal em São Paulo, o motociclista passa buzinando para alertar os motoristas para não mudarem de faixa, né? E isso também, para quem está num carro, por mais que esteja atento, não tem a questão do ponto cego também, se o motociclista passar zigue-zagueando? Sim, tem muito a ver o ponto cego, né? Geralmente o foco no uso do retrovisor ele está em olhar o carro, né? Você quer andar com ele mais aberto possível para você ter um ângulo de visão. E esse foco do motociclista ficar zigue-zagueando de um lado para o outro, e às vezes se coloca em um ponto cego do automóvel que você acaba fechando involuntariamente. Como eu disse, eu sou motociclista, eu costumo utilizar os meus retrovisores o mais aberto possível para evitar a questão do ponto cego. Mas ainda assim, a gente observa que alguns motociclistas se posicionam entre os espelhos retrovisores, num local que você não tem visão, e às vezes você vai mudar de faixa e você aciona a seta, né, antes de fazer o movimento, já você ouve uma buzina, ouve um xingamento, né, que às vezes é muito comum xingar ao invés de dar uma buzinadinha e mostrar que tá ali. Não é ele que está errado no canto, no ponto cego de visão, é você que está sinalizando antes de mudar de faixa que está errado. Esse também é uma questão que a gente precisa mudar no trânsito brasileiro, ter um pouco mais de paciência e harmonia no trânsito, né? A gente não está numa guerra no trânsito, nós estamos num espaço compartilhado que cada um precisa fazer o seu. Então, se o condutor acionou a seta, começou a deslocar de forma lenta para mudar de faixa e tem uma moto ali no ponto cego, o condutor da moto tem que ter essa consciência que ele pode estar nesse ponto cego, não ir buzinando e ofendendo o outro condutor. E sim, entender que aquele espaço precisa de fazer o deslocamento lateral. Então, assim, o trânsito brasileiro, a gente precisa mudar essa cultura, né? A gente tem uma cultura de que parece que a gente está, parafraseando de novo a questão da corrida, a gente está numa disputa que quem chega mais rápido, mas não. E os estudos comprovam que quando o fluxo todo flui uma velocidade condizente com a via, e você consegue se deslocar muito mais rápido que cada um numa velocidade, né? Porque o bloco andando facilitado, todo mundo junto, você tem menos risco de ficar parado num sinistro de trânsito, você tem o deslocamento ocorrendo de forma mais harmônica. Então a gente precisa ter essa mudança, entender que o trânsito é feito de pessoas e as pessoas têm que uma respeitar as outras, né? Então você está dando seta, você não viu, você está no ponto cego do veículo, não buzina, não agride quem está no outro veículo. Quando você está com o farol aceso, a gente vê muita moto transitando com o farol apagado, por mais que seja uma regra transitar com o farol aceso. Então tem que estar com esse farol aceso o tempo todo para ser mais visível para os outros condutores, né? Então tem vários fatores assim que a percepção do risco, se colocado em prática, se praticado, ajuda bastante na prevenção do sinistro de trânsito. Isso independentemente do tipo de veículo que o condutor esteja, se é de 2 ou 4 rodas ou mais rodas, né? Então, a gente precisa dessa harmonia no dia a dia. Exato. O duro aqui em Campinas é que existe até uma piada que seria cômica que se não fosse trágica, né? Porque aqui muita gente não sabe o que é seta, né? É uma minoria que faz a fama da cidade ser assim, né? Tem um pessoal que ignora a seta aqui.
Mas isso não é um fato exclusivo de Campinas. Eu resido em Sorocaba e eu transito muito pelo país, assim, Sorocaba, Santa Catarina ali, né? A gente vê essa reclamação é geral em relação a não se utilizar a seta. Não está na cultura do brasileiro sinalizar quando ele vai mudar de faixa, vai fazer um deslocamento lateral, né? Então, às vezes o cidadão até sinaliza para um lado e vira para o outro, né? Nossa. Ele esqueceu a seta ligada e vai transitando um longo trecho de uma via com pisca-pisca aceso, sem entrar para o lado efetivamente que ele está dando a seta. Então a gente precisa disso, né? É atenção. Eu costumo dizer que a palavra-chave no trânsito brasileiro é consciência. Quando cada um tiver consciência do seu papel, se posicionar, se colocar no lugar do outro, é igual uma coisa que eu vejo assim que desperta muita ira e assim sempre sou questionado, são as pessoas que transitam abaixo do limite de velocidade na faixa da esquerda. Você transitar a baixa velocidade é recomendado, é legal, é possível, a gente apoia, mas o faça na faixa da direita. Quem estiver transitando na faixa da esquerda acima do limite permitido, vai se entender lá na frente com o órgão executivo de trânsito do município, pagando uma multa por radar, respondendo ali por sua ação, se vier causar um acidente que venha resultar em morte. Então as pessoas têm que... Eu quero andar devagar? Beleza, vai para a faixa da direita, né? Causar o mínimo possível transtorno para os outros condutores. Isso é muito importante. Então a gente utilizar a seta o tempo todo, né? Às vezes as pessoas, eu não sei se uso. Utiliza, começa. Eu, além de condutor de motocicleta e de carro, né, eu também sou ciclista. E às vezes está tão consolidado o uso da seta que na bicicleta, às vezes, eu vou mudar de faixa e fico procurando ali o botãozinho para tentar acionar, né? Então isso passa a fazer parte do seu dia a dia. Quando você, mesmo para entrar na sua garagem, você aciona a seta, qualquer deslocamento lateral. Isso faz parte de cultura, né? E você começa a utilizar de forma mais frequente. Da mesma forma que você guardar a distância de segurança do veículo à frente, você cobrar, exigir de todo mundo que está no seu carro o uso do cinto de segurança, se está no banco dianteiro, banco traseiro, tem que utilizar o cinto de segurança, deixar o celular no silencioso quando você estiver conduzindo. São pequenas mudanças de comportamento que resultam em grande efeito lá na frente, que é a preservação do bem maior que é a nossa vida. E não só a nossa, mas também dos outros usuários das vias, né? Sim. Às vezes você está lá olhando para o celular, está preocupado com uma conversa, às vezes do trabalho, da família, você não olha para frente, né, e acaba colidindo. Aquelas pequenas colisões, né, com veículos à frente em semáforo aumentaram aí, segundo os estudos divulgados uns anos atrás, na casa de 400%, 300%, né, porque a pessoa fica ali concentrando no celular, acha que o carro da frente andou e não andou, dá aquela colisãozinha. Então, é tudo mudança de comportamento, tá fácil a gente resolver, entre aspas, o problema do trânsito brasileiro. Cada um se colocando no papel do outro, cada um zelando mais para a própria vida e deixando de lado essa história que todos nós somos excelentes condutores. O brasileiro tem uma autoestima muito alta quando se trata de falar de conduzir um veículo automotor. Ninguém é melhor que ele, né? Cada um é um as no volante, né? Mas acontece que lá na frente acontece coisas desagradáveis, né, no dia a dia. Às vezes une a sílaba, né? As no volante. Eu não queria dizer, né? Eu sei que tá dizendo. Mas, tirando essa brincadeira, o senhor já respondeu muitas perguntas aqui do Eliseu Cirino sobre a guerra motoristas e motociclistas. O Marcelo de Valinhos fala que pior que campineiro é só valinhense. Mas pra gente fechar, tem uma pergunta interessante do Rodrigo Jansen, de Louveira. O Brasil tem muito mais motos de baixa cilindrada que outros países. Devido ao preço baixo, muitas pessoas sem habilidade passam a dirigir moto. É por aí? Ou é um excesso de confiança? Todo mundo achar, por exemplo, que é um Valentino Rossi, que é o Marc Marques. É isso que acontece? Ou é a cilindrada das motos que deixa mais acessível, Renato? Não, a cilindrada da moto não tem muita importância, porque você pode ter uma moto de baixa cilindrada e você se manter seguro o tempo todo, né? E hoje em dia a tecnologia está aí embarcada nas motos pequenas cilindradas também por força de lei. Então você tem o freio combinado nas motocicletas de baixa cilindrada, até 300 cilindradas, obrigatoriamente elas têm que ter o freio combinado ou ABS. Acima de 300 cilindradas tem que ter o ABS, né? Então a gente tem aí sistemas incorporados às motos de baixas cilindradas que permitem, né, que você faça o deslocamento de forma segura. Então a gente vê muito mesmo, de fato, essa questão da má formação do condutor motociclista. A gente precisa rever o processo de formação desse condutor. Ele baixa em local fechado, primeira marcha, só no freio traseiro, e aí quando o cidadão
sai desse espaço confinado e vai para a via pública, e ele enfrenta a dura realidade do trânsito brasileiro, aí ele se coloca numa situação de alto risco, né? Então a gente precisa, sim, rever o processo de formação do condutor e também que as pessoas, de fato, novamente, a palavra consciência, né? Porque eu falo, hoje a minha motocicleta, eu já tive motocicleta de 1.000 cilindradas, 600 cilindradas, hoje a minha motocicleta do dia a dia é uma 190 cilindradas, tem um ABS no freio dianteiro. E isso, às vezes, você ajuda na questão, como eu falei, a maior dificuldade eu, motociclista, encontro hoje em dia, não é mais com o condutor do automóvel, mas sim com outros motociclistas. Outro dia eu estava ocupando o meu espaço na faixa, né, no centro da faixa, e tinha um carro à minha frente e um carro atrás. E veio uma moto pela esquerda, outra pela direita, para tentar ganhar tempo, quase que eles colidem na minha frente e eu iria entrar nesse sinistro de trânsito de forma alegre ali, né, porque guardando a distância do veículo à frente, a motocicleta ocupando o espaço e o carro, vem uma moto pela esquerda, pela direita e quase que eles batem na minha frente do desespero. Então, a gente tem que ter essa, sabe, de novo, por que correr? Por que acelerar demais? Né? Vai ganhar o quê? Qual o troféu imaginário que essas pessoas recebem quando chegam em suas casas, seus locais de trabalho, né? E outra coisa que eu vejo também, às vezes, motociclista vai fazer entrega de alimentos, vai fazer alguma coisa e sai empinando, acelerando. Para que isso? Né? Via pública, você tem que conduzir da forma correta, respeitando as normas de trânsito a todo momento e de forma voluntária. Não só quando você está sendo fiscalizado. Né? Daí é autuado por vídeo monitoramento, vai reclamar de indústria de multa. Não tem indústria de multa. A gente tem no país a indústria da dor e da morte. E aí os dados, esse aumento no número de sinistros de trânsito fatais, mostram o quanto o trânsito é perigoso. Né? Quanto que a gente desperdiça de vidas no trânsito, isso sem contar o número de pessoas que ficam permanentemente sequeladas em razão de sinistro de trânsito. E aí você fala, pô, e a saúde pública? A saúde pública também é impactada, porque as vítimas de tais eventos vão parar nos hospitais, e aquelas pessoas que precisam de tratamento com uma doença não encontram vagas porque tem vítima de trânsito lá que podia ter se preservado. Então, a legislação não está contribuindo para isso. A nossa lei está flexibilizando cada vez mais, ela está ficando mais tolerante com quem infringe as normas de trânsito. Sim. Então, se você quer ter segurança no trânsito, começa fazendo pela sua parte. Se você quer ver seus familiares vivos, propaga o trânsito seguro. Essa é a importância de um mês como o Maio Amarelo, de levar uma mensagem como essa, de juntos salvamos vidas, para tentar sensibilizar as pessoas para esse problema que é o trânsito brasileiro. Né? O problema da dengue, a gente acaba com o pernilongo lá, né? Com a Aedes aegypti. Se é o problema da AIDS, você tem a camisinha, você usa o método de prevenção. Agora, no trânsito, o problema é o eleitor, e às vezes, né, nossos legisladores não querem encarar o problema que o trânsito mata muito, e está no eleitor. Né? A gente precisa ter essa consciência. Né, para isso, o número de mortes no trânsito brasileiro, os últimos dados do DataSUS, 32.716 pessoas perderam a vida no trânsito, sim, é maior que 80% das cidades brasileiras. Olha o quanto de gente está perdendo a vida no trânsito, que a gente precisa rever, né, esse conceito de o que a gente quer, um trânsito mais seguro, ou a gente vai ficar governando, fazendo lei para agradar o maior número de pessoas. Tá certo. É um debate que precisa ser feito a todo momento. Com certeza. Renato Campestrini, técnico em trânsito do Observatório Nacional de Segurança Viária, muito obrigado pela entrevista e muitos esclarecimentos aqui pra gente. Um abraço. Eu agradeço, estou à disposição e convido a todos. Vamos juntos fazer um trânsito mais seguro, juntos salvar vidas. Até a próxima, um abraço. Obrigado, Renato. 3 em ponto. Trânsito.